Olá, começamos agora a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Eu sou Jamile Nogueira e estou aqui ao lado dos jornalistas Ranieri Souza, da TVU, e Ana Jazelo Dantas, da Rádio Universitária. Hoje recebemos o candidato Nando Poeta, do PSTU, um dos 6 candidatos que estão concorrendo à Prefeitura de Natal. Seja bem-vindo, candidato. Olá, é um prazer enorme estar aqui, na TV Universitária, na rádio, para que a gente possa discutir um pouco as nossas ideias, Exatamente, candidato. Muitíssimo obrigado pela presença. Bom, a gente lembra que cada entrevista terá 20 minutos, com até 1 minuto de tolerância no final, para garantir que o candidato encerre uma resposta. As entrevistas serão exibidas na íntegra e sem cortes aqui na TV Universitária, na Rádio Universitária e também estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. As assessorias dos candidatos receberam as regras e acordaram com um ambiente respeitoso. Não serão aceitas ofensas pessoais aos adversários. As perguntas abordarão temas importantes para a nossa cidade. E durante a entrevista incentivamos uma discussão aberta e esclarecedora, em que o candidato poderá expor ideias de forma clara e detalhada. Nosso objetivo é fornecer à audiência uma visão completa e imparcial de cada candidato, ajudando os eleitores a tomar uma decisão informada. Portanto, candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora e eu já aproveito para fazer a primeira pergunta. Candidato, o senhor, no seu plano de governo, incluiu a municipalização do sistema de transporte e a criação de uma empresa pública de mobilidade urbana. Nós queríamos saber qual é a viabilidade dessa proposta, como serão os passos específicos para implementar essa mudança e quais desafios o senhor prevê nesse processo. Olha, é um prazer enorme, novamente, aqui afirmando. Esse é um debate que é fundamental para a população de Natal, de qualquer cidade. A mobilidade é uma forma de garantir, inclusive, para que os trabalhadores se sintam confortáveis. E nós lutamos para que tenha esse conforto. Hoje, as empresas de ônibus são devedoras do município, das instituições públicas, são mais de 160 milhões. Só no município essas empresas devem 49 milhões. E a política que eles têm é sempre de buscar recursos da prefeitura. Inclusive essa licitação que eles estão trabalhando aí, eles querem 3 milhões por mês. Então, da onde nós iríamos tirar recursos? Justamente daí, da cobrança, da execução dessa dívida. Fazer com que esses empresários que têm lucrado, que têm enricado, ganhem muito dinheiro às custas, inclusive, da classe trabalhadora, paguem seus débitos. Um trabalhador que deve o IPTU, muitas vezes tem a dívida executada. Esses empresários têm que ter a dívida executada, e daí viria o dinheiro. E se eles não tiverem dinheiro, mas tem os carros. Esses carros eles podem ser apropriados para que a gente possa constituir a empresa pública de Natal. Eles podem pagar com os carros os débitos que ele tem. Então nós vamos lutar para que isso possa ocorrer. A gente segue então, candidato, agora para falar que o seu plano de governo também prevê lá a construção de abrigos públicos para receber a população em situação de rua, nas 4 zonas da cidade. A gente queria saber quais serão os locais ou terrenos para a construção desses abrigos, há recursos garantidos para a execução dessa proposta e como esses abrigos serão mantidos pela Prefeitura. Olha, esse é um dos problemas sérios no nosso país. São mais de 6 milhões de pessoas que não têm um teto. Aqui na nossa cidade também são quase 50 mil pessoas que não têm seu teto. Sem falar daqueles que moram de aluguel. Aqui na rua moram mais de 1.500 pessoas. Então é um problema que a gente tem que buscar responder. E nós não vamos procurar responder sozinho. Vamos cutucar o Estado, que tem a obrigação também de abrigar a população, como já nós tivemos empresas aqui no estado que garantia, como era a Coab. Vamos provocar o governo federal para ter verba, para que a gente possa construir realmente habitações. Não podemos estar vendo essa cena que está sendo preparada em Natal, de construir espigões, apartamento de 2, 3 milhões para os ricos morarem, enquanto que o povo mora na rua. Queremos acabar com essa situação. Da onde vem o dinheiro? Dos recursos da prefeitura. São 4 bilhões o orçamento da prefeitura. Nós vivemos numa cidade em que o PIB dela é de 24 bilhões. Então nós podemos, inclusive, acabar com a isenção de subsídios que são dados para os bilionários na nossa cidade e pegar esse dinheiro e investir na construção.
Eu fui técnico de edificações, eu trabalhei na construção dos conjuntos habitacionais na cidade de Natal. Nós temos que voltar a construir prédios para a população que precisa, para a população que está de aluguel, para a população que está na rua. Então nós vamos buscar executar essas dívidas dos grandes empresários, acabar com esses subsídios, para que invista o dinheiro público na população. Eu queria insistir, candidato, para saber sobre os terrenos e a localização desses abrigos públicos, né? O senhor falou aí, a gente sabe que tem zona da cidade que já está muito adensada. O senhor acha que vai ter dificuldade, por exemplo, de encontrar esses terrenos para construção? Nós estamos discutindo e debatendo aí que a Ribeira está abandonada. Nós estamos discutindo que o centro da cidade está abandonado. Nós vemos em várias regiões, como na própria Zona Norte, uma extensão de terrenos que podem ser utilizados para habitação. Nós podemos verticalizar, construir blocos de apartamento, para que inclusive possa abrigar essa população. Então tem terreno, tem prédios abandonados. Esses prédios abandonados vão ficar só assistindo? Né? Ali no Alecrim, onde foi o Detran, nós fizemos até um vídeo de denúncia daquele prédio, o prédio estava cheio de lixo, está abandonado. Então tem espaço que a gente pode aproveitar para que a gente possa abrigar. Não é possível que a gente assista o povo dormindo nas praças, sem comida, levando chuva, levando sol, sereno, e a gente acha isso normal. A gente passa agora nas ruas para pedir voto e veja a cena como a gente presencia ali no centro da cidade. As pessoas na rua debaixo do viaduto. Temos que acabar com isso. O dinheiro nosso tem que ser, do público, tem que ser investido para a construção de habitações. É isso que nós defendemos. Candidato, agora vamos falar sobre segurança, que não é responsabilidade da Prefeitura, mas que é uma das preocupações nessas eleições, né? Como o senhor planeja garantir que medidas da Prefeitura reduzam a criminalidade? Né? Tem alguma ação prevista que pode ser tomada? Olha, é importante entender que também que é um pequeno percentual do orçamento que sai para a segurança. Se eu não me engano, acho que não chega a 5% do orçamento da Prefeitura. Quer dizer, é quase nada. Nós entendemos que o problema da segurança tem muitas vezes com as resoluções de problemas sociais. A necessidade de emprego, para a classe trabalhadora, para aqueles que estão desempregados, um projeto para a juventude, para que a gente possa aproveitar o potencial da juventude, o investimento na cultura, na arte. Isso tudo são elementos que vão, inclusive, enfrentar os problemas que a gente tem de segurança nas ruas. O que a gente vê hoje é um desemprego muito grande, é a situação dos moradores de ruas, da juventude sem perspectiva nenhuma. Então, para cair na criminalidade é um pulo. E nós queremos resolver por aí. A gente não acha que vai resolver só aumentando e armando a guarda municipal. Não é por aí que a gente vai resolver o problema da segurança. Porque se fosse resolver por aí, em várias cidades no país que se equipou, que se armou, que construiu guarda municipal armada até os dentes, teria resolvido o problema da segurança. Não resolve por aí. É um problema social que a gente tem que iniciar para responder essa situação. Candidato, como o senhor falou, a cultura é um dos caminhos para realmente retirar as pessoas em situação de vulnerabilidade e até contribuir para que as pessoas não entrem em criminalidade, coisas do tipo. E a gente sabe que a Prefeitura tem patrocinado eventos por meio de editais em áreas nobres da capital potiguar, enquanto nas periferias, pequenos artistas ou artistas que estão começando não têm ainda apoio para realizar eventos, até porque o acesso aos editais, às leis de incentivo à cultura, é um acesso muito burocrático, é difícil até. Como o senhor pretende desburocratizar esse processo e ajudar os artistas das periferias, das áreas que não recebem atenção da Prefeitura? Primeiro é definir um percentual do orçamento municipal, que é muito irrisório. Inclusive, esses investimentos desses editais que ocorreram nesses últimos anos, aí, inclusive depois da pandemia, foi fruto de uma mobilização nacional dos artistas que pressionaram o Congresso Nacional e destravaram aquela verba que estava presa lá para que fosse investida. Aí veio através da Lei Aldir Blanc e da Paulo Gustavo. Mas se você olhar no orçamento da Prefeitura, do Estado, da União, é irrisório o percentual que se gasta em cultura. E outra coisa, quando se vai gastar em cultura, a gente vê que o privilégio, quem tem os setores são os artistas de fora. Não somos contra que os artistas de fora possam vir na nossa cidade, muito pelo contrário, tem que vir, que é até para se relacionar com os artistas da cidade. Mas a gente tem que potencializar a arte que é construída, inclusive, nos bairros, nas escolas, nas periferias. E esses artistas aí são descobertos. E outra coisa, quando abrem possibilidade dos artistas participarem do show das cidades, inclusive das instituições públicas,
o cachê é pequeno e passa 3, 4, 5, até 6 meses para receber o cachê. Por isso que nós fizemos um ato, né, recente dos artistas cobrando da prefeitura o pagamento de cachê. Então, essa situação a gente quer acabar. E a gente quer acabar valorizando a arte, inclusive potencializa o turismo, para que o povo de fora possa conhecer o que está sendo produzido nas praças. Nós temos aí nas ruas de Natal vários projetos culturais que já estão há 7, 8 anos, inclusive se mantendo na garra, na marra, sem incentivo nenhum. Porque os editais, quando inclusive a gente ganha os editais para os projetos nossos culturais, é uma coisa passageira. 2 meses depois não tem mais o dinheiro. Porque foi insuficiente para manter o projeto um ano inteiro. Então a gente tem que mudar essa situação. E de que forma poderia ser possível alterar esses editais? Eu acho que os editais não é a única forma de investimento na cultura. Né? Nós achamos, inclusive, que essas leis de Djalma, né, a lei do Câmara Cascudo, é insuficiente. Porque às vezes você aprova, tem uma carta, sai correndo atrás de uma empresa para o financiamento e não tem possibilidade nenhuma. Você engaveta a carta. Na maioria das vezes, que as empresas não têm interesse em projetos que, inclusive, são construídos ali pela população. As empresas, a maioria delas, só quer investir em projetos, em nomes que já estão consagrados. Então, nós queremos mudar essa situação. Mudar como? Pegando um valor do orçamento para investir nas políticas culturais. Como a gente faz na saúde, como a gente faz na educação, que tem um valor determinado do orçamento para se gastar nessas políticas públicas. Então, nós queremos fazer a mesma coisa com a cultura. Vamos seguir agora, candidato, porque o seu plano de governo também prevê a criação de uma empresa de obras públicas para fazer ali serviços da prefeitura, inclusive para absorver parte da mão de obra desempregada. Mais uma vez a gente pergunta, qual a viabilidade de uma empresa pública para realizar essas obras, candidato? Como é que ficaria a fiscalização dessa empresa que seria da própria prefeitura? Eu trabalhei em uma empresa que é a empresa hoje que é bilionária, que é a maior empresa da cidade de Natal, que tem um monopólio, que domina, né? A gente sabe muito bem que a construção civil é uma forma do dinheiro público sair pelo ralo. Estamos vendo as obras em Natal. Né, o canteiro de obra que Natal foi transformado, as obras demoram, obras que deveriam trabalhar 1 mês, 2 meses. Lá mesmo na Estação do Cordel tem uma obra que começou no dia 3 de maio, ainda está a quebradeira lá em frente, ali na João Pessoa. Então, muitas vezes essas empresas, que inclusive ganham a licitação para determinadas obras, passa tempo. Para eles não é prejuízo não passar, porque é um momento para que inclusive aquilo ali seja para ganhar mais recursos. E nós queremos acabar com essa farra. Então nós achamos que era importante ter uma empresa pública. Vocês aqui são de uma empresa pública, sabem a importância que tem e valoriza de ter esse espaço público, uma TV pública mais democrática, onde vocês mesmos acompanham a fiscalização, tem orçamento. E nós queremos fazer isso com a construção civil. Inclusive para que seja aglutine a mão de obra que tem nos bairros, para que a gente possa, inclusive, construir toda essa infraestrutura que a gente está tocando aqui, como as habitações, as escolas, as creches, e tendo uma empresa pública controlada, inclusive, com a organização dos trabalhadores, participando, definindo, em cima de um orçamento definido, eu acho que a gente vai buscar diminuir o que existe hoje aí na corrupção das empresas, né, de construção civil, que é grande. Certo, candidato, como o senhor falou, né, que a gente está numa empresa pública, na verdade a gente faz parte de uma autarquia, né, do governo federal, que tem orçamento, tem recursos federais, tem controladoria para fiscalizar, então assim, é um âmbito muito maior. Falando especificamente de prefeitura, que tem um orçamento muito reduzido, como seria viável realmente implantar uma empresa pública? É como eu estou falando para você, era uma forma da gente ter um controle dos recursos da prefeitura. Porque o que existe hoje aí são obras superfaturadas e eles, inclusive, constroem esse espaço para que existam essas obras superfaturadas, para que o dinheiro entre. Porque quando a gente vai olhar agora na campanha os financiadores dos candidatos, a gente vai ver muitos desses donos de empresas, ou inclusive testa de ferro das empresas construtoras, fazendo as suas doações. Porque se a gente tivesse a empresa pública, acabaria com essa farra. É um debate que a gente vai fazer, é um caminho que a gente responde para que a gente possa, inclusive, ter o controle das políticas públicas, da infraestrutura, tendo esse controle. Se a gente não tem o controle desde do seu berço, perde a nossa verba, é o que está acontecendo hoje.
Agora, candidato, o PSTU defende a redução da jornada de trabalho sem redução de salários, né? Como o senhor planeja implementar essa proposta em Natal e qual seria o impacto esperado sobre a criação de empregos e a economia local? É como eu estou falando para vocês aqui, o orçamento, o debate do orçamento, o que fazer com o orçamento. A gente vê que o orçamento ele é comprometido com as parcerias público-privadas, né, com a terceirização. Para você ver na saúde foram 31% gasto com a saúde. Quando a gente vai olhar, a grande maioria dos recursos é justamente para a iniciativa privada, não existe um fortalecimento. Então, quando a gente debate a questão do emprego, a gente fala, por exemplo, o que é que esses trabalhadores terceirizados hoje vivem numa situação de opressão, de baixo salário, sem poder, inclusive, participar da sua organização. Se eles têm emprego, né, organizado através do próprio município, se o município quer contratar trabalhadores temporários, eles contratam diretamente os trabalhadores temporários. Por que passar para um atravessador, né, que vai agenciar esses trabalhadores, inclusive vai pegar um valor bem superior? Então, se a gente desenvolve um projeto de desenvolvimento de emprego, né, de construção de obras públicas e absorva o trabalho humano que existe na nossa cidade, de desempregado, de pessoas que precisam trabalhar, da juventude que está aí sem seu emprego, de modificar essa relação que tem hoje de se contratar estagiário. Um estagiário passa 2 anos dentro de uma instituição. Ora, a prefeitura pode contratar esses funcionários e pagar os direitos trabalhistas dele. Não é um estagiário. Estagiário, dentro da minha época, era para fazer 3 meses de estágio. Hoje você tem, dentro da repartição pública, como a gente vê, o cara passa 2 anos e depois é demitido. Então, essa não é estimular emprego na cidade. Nós queremos, inclusive, construir postos de trabalho e que tenha o controle da prefeitura. Além do concurso público, né? Que é a tradição que a gente defende. Candidato, o senhor defende a redução dos salários do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores e a equiparação desses salários aos salários dos professores. O senhor acredita que essa proposta é viável? O nosso partido defende isso. Nós estamos se inspirando no ensinamento que foi a Revolução Russa. Quando se fez a Revolução, todos aqueles que assumiram o cargo público, eles tinham um salário médio. Então, nós trazemos essa ideia para o nosso dia a dia. Conseguimos já fazer isso? Fizemos já com vários parlamentares que foram do partido, em que eles recebiam um valor, o restante do dinheiro, a gente, inclusive, dava uma destinação para a luta, para o movimento. Mas ele ia sobreviver com aquele salário. O que é que acontece hoje? Um trabalhador eleito vai viver com 20 mil reais. Quer dizer, começa a mudar a postura. Ele não vai querer mais pegar um ônibus, né? Ele não vai querer ir para um barzinho, né? Um boteco que frequenta o trabalhador. A primeira coisa que eles vão fazer é procurar restaurantes para se reunir, restaurantes que jamais ele pisaria antes de ser parlamentar. Então nós queremos acabar com isso e nós defendemos. E nós assumimos, se tiver uma carta para a gente aqui, enquanto candidato, assinar que o salário que a gente vai receber é o salário determinado, de um valor de um profissional da educação, eu assino. Porque é programa do nosso partido. E vamos viver com aquele salário, com o salário de um trabalhador, não com o salário que um prefeito passa a abarcar e ter outra, e faz com que ele se distancie da vida normal do trabalhador que vai ganhar um salário, inclusive, para o próximo ano de R$ 1.509. Que é um absurdo. Inclusive, eu chamo o desafio para qualquer um desses candidatos aqui passar, vamos fazer um momento durante um mês viver com esse salário, né, de R$ 1.412. Para ver se o trabalhador consegue sobreviver. É um desafio. Eu vou insistir ainda nisso, candidato, porque o plano de governo prevê que o prefeito, o secretário, o vice, tenham o salário equivalente a uma professora do município. Não é possível pensar o contrário, por exemplo, que esses trabalhadores da educação, professores, que são, de maneira geral, mal remunerados, ganhem mais ou equivalentes ao que ganha hoje em dia um prefeito, um vice? Essa forma, inclusive, da gente pautar esse debate para reduzir o salário daqueles que estão nos postos de administração, é uma forma, inclusive, de forçar e pressionar eles a aprovarem um salário digno para a classe trabalhadora, porque se ele estiver vinculado ao salário do trabalhador, quando ele se reunir na Câmara Municipal, ele vai aprovar um salário digno, porque ele vai dar sabendo que o salário dele está vinculado a um professor do município. Então, jamais ele vai votar contra, por exemplo, o reajuste do salário dos profissionais de educação. Então, é uma pressão que a gente quer também fazer com aqueles que
constrói a lei. É uma pressão, mas a gente se pergunta de onde virá esse dinheiro, porque a gente escuta sempre falar que já está acima do limite prudencial, que não há mais verba para recursos humanos, e aí? Essa é uma falácia. Porque, inclusive, se a gente for olhar em 2013, a gente vai perceber que o gasto que a prefeitura teve está bem abaixo do limite de alerta, que é 48%. Eles gastaram 43%. Então, o limite prudencial, que é 51%, e o limite máximo, que é 54%, está distante. Então, eles fazem toda essa campanha e essa pressão para que a população se volte contra o trabalhador. Já estamos no limite. O limite foi de 43%. Então, tem uma margem para aumentar o reajuste da classe trabalhadora. Agora, as prefeituras estão prisioneiras ao que foi aprovado no Congresso Nacional, que o enviou o arcabouço fiscal, o Congresso aprovou e depois foi 0% para todo mundo. Então, os governos estão vendo a campanha da greve que vocês fizeram aqui, né? 0% no Estado e 0% nos municípios. É preciso os trabalhadores saírem à greve para lutar contra esse arcabouço fiscal. Então, tem dinheiro. Agora, eles querem enganar a população. Candidato, nosso tempo está quase acabando, mas sobre a privatização do Teatro Sandoval Vanderlei e do Complexo Turístico da Ridinha, sendo eleito, o senhor vai manter isso que foi aprovado pelos vereadores recentemente? Vamos lutar para revogar, porque todo investimento para recuperar o Sandoval Vanderlei, que quando eu era menino morador do Alecrim ia, ou o mercado da Ridinha que a gente ia para a praia, que foi gasto dinheiro público e agora depois de fazer toda a organização, você entrega para a iniciativa privada, inclusive abandonando os trabalhadores. Porque para a iniciativa privada ele vai dar mais de 20 anos de exploração. E para o trabalhador tem ameaça que depois de 3 anos ele possa perder o trabalho dele. Então vamos revogar isso aí, vamos lutar para revogar e pressionar as câmaras de vereadores, que muitos deles são eleitos e depois passam a governarem e atacar os direitos da classe trabalhadora. Vamos lutar contra eles também. Candidato, nosso tempo encerrou 20 minutos de entrevista. Eu agradeço pela sua participação. Obrigado, um abraço. Encerramos aqui a nossa entrevista com Nando Poeta, do PSTU. Agradecemos pela participação e por compartilhar suas ideias conosco. Muito obrigado ao candidato e a todos que acompanharam. Até segunda-feira, quando entrevistaremos o candidato Carlos Eduardo, do PSD. Eu também agradeço ao candidato e agradeço à nossa audiência. Não se esqueça de acompanhar os programas da TV Universitária e da Rádio Universitária, além dos nossos conteúdos no canal.